A passagem de hoje é 2 Samuel 5, versículos 1 a 12. Vamos ler juntos. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebron. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo o Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos, e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: Nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Assim, habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Amém. A vida que vivemos pode ser descrita como uma contínua espera. Vivemos esperando que nossas fervorosas orações sejam respondidas e que os problemas estagnados de nossa vida sejam resolvidos. No entanto, o problema é que, quando essa espera se prolonga, nosso coração vacila. Será que Deus realmente está ouvindo minha oração? A promessa de Deus pode realmente se cumprir? Essas dúvidas pesam muito em nosso coração. A passagem de hoje nos conta a história de um homem que atravessou um longo túnel de espera. Davi. Pois o conteúdo de hoje é a história de como Davi, que havia sido ungido por Samuel, ascendeu ao trono como rei de todo o Israel. Davi se apegou à promessa de Deus sem saber quando se cumpriria, e atravessou um longo túnel de espera. Finalmente, Deus estabeleceu Davi como rei sobre todo o Israel. Ao meditarmos na passagem de hoje, podemos aprender que atitude de fé devemos ter diante do Deus fiel, que cumpre suas promessas durante esse tempo de espera, e o que Deus está fazendo durante esse período. A passagem de hoje começa com a cena de todas as tribos de Israel vindo a Davi, em Hebron. Eles confessam: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. A expressão ossos e tua carne, em nossa linguagem, carrega o sentido de somos uma família. Usar essa expressão com Davi significa que aqueles que queriam Davi como rei estavam dizendo: Nós e Davi somos uma comunidade de destino inseparável. Somos próximos. Além disso, eles dizem: Mesmo no passado, quando Saul era rei, o líder que de fato conduziu Israel foi você, Davi. Isso porque a razão pela qual Saul foi estabelecido como rei foi para defender a nação da invasão estrangeira dos filisteus. No entanto, ao examinarmos os registros de Samuel, vemos que Saul, na verdade, nunca obteve uma vitória decisiva nas guerras contra os filisteus. Mas Davi foi quem derrotou Golias e, depois disso, saiu vitorioso em todos os confrontos, grandes e pequenos, com os filisteus. Foi Davi, e não Saul, quem cumpriu a missão de rei de Israel, conforme prometido e estabelecido por Deus. E por fim, eles chegam a dizer: E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel,
e tu serás chefe sobre Israel. É por isso que Samuel unge Davi. Eles estão agora trazendo à tona a promessa que Deus havia feito anos antes, por meio de Samuel, ao jovem pastor de Belém. Essa reação é verdadeiramente surpreendente, porque as pessoas que vieram a ele eram seus adversários, ou mais precisamente, aqueles que serviam a Saul. Mas agora eles dizem: estamos do mesmo lado. Você é quem realmente nos liderou. Você é o rei que Deus estabeleceu. Com a morte de Abner, o comandante do exército de Saul, pode parecer que eles estão bajulando Davi, que agora tinha poder político. No entanto, Davi não levantou a espada contra eles. Ele simplesmente acolheu o cumprimento da vontade de Deus com serenidade. Afinal, o que eles disseram não era mentira. Era porque Deus o havia estabelecido desde o início e planejado que Davi fosse rei. No versículo 5, está registrado que Davi começou a reinar aos 30 anos. Se lembrarmos que ele era um adolescente quando foi ungido pela primeira vez, percebemos que ele viveu quase 15 anos como fugitivo e como rei de apenas uma parte, a tribo de Judá. Somente depois de passar por todos esses processos, Davi foi estabelecido como rei sobre todo o Israel. Mas surge uma pergunta: por que Deus não estabeleceu Davi como rei imediatamente? Se o fracasso e a queda de Saul eram evidentes, não seria melhor que Deus transferisse o poder real imediatamente para dar paz ao seu povo Israel? Por que Deus não estabeleceu Davi, um homem de fé tão notável, de uma vez, mas o fez passar pelo deserto, ser um rei de meio termo, e passar por todo esse processo para se tornar rei de todo o Israel? Embora possa haver várias interpretações, gostaria de dizer o seguinte: foi para transformar Davi em um homem de fé, que não confia nas pessoas, mas somente em Deus, para que ele pudesse glorificar a Deus e assim ser estabelecido como rei sobre todo o Israel. Davi era de fato um homem notável. Mesmo na guerra, ele demonstrou fidelidade ao buscar e consultar a Deus. No entanto, por trás disso, coexistiam fraqueza e maldade. A avaliação positiva que fazemos de Davi é, na verdade, uma avaliação retrospectiva, feita com o passar do tempo. Se olharmos para a história no livro de Samuel, especialmente em 2 Samuel, a fraqueza e a maldade de Davi são claramente reveladas. Existe um teste de personalidade chamado Eneagrama. É um teste que classifica a personalidade em 9 tipos para entender as tendências de uma pessoa. Mas aqui, além da personalidade externa, ele também identifica uma tendência negativa chamada paixão. Por exemplo, a personalidade chamada de tipo pacificador é, de fato, um pacifista. São pessoas que não gostam de atritos e preferem que tudo corra de forma pacífica e estável. No entanto, a paixão das pessoas do tipo pacificador é a preguiça. Por baixo, existe uma psicologia que tenta evitar o atrito e se esquivar. Harmonizar, pacificar parece muito bom, mas na verdade existe a tendência oposta da paixão da preguiça, de não querer enfrentar os problemas diretamente. E a pessoa com a tendência do tipo reformador é progressista, mas por trás disso há a ira. Porque existe um padrão de como as coisas devem ser mudadas. Se algo não sai como o esperado, a raiva sobe por dentro. Assim, a personalidade de uma pessoa tem claramente luz e sombra. O mesmo se aplica a Davi. Embora a avaliação de Davi na Bíblia seja positiva, ele não era de modo algum um homem perfeito. Davi foi moldado para se tornar digno de ser rei enquanto passava pelo processo do deserto e enquanto servia como rei de meio termo de Judá. Podemos entender isso melhor ao olharmos para a primeira coisa que Davi fez depois de se tornar rei. A primeira coisa que Davi fez como rei foi conquistar Jerusalém. Os jebuseus, confiando na solidez de sua cidade, disseram: Davi não pode entrar aqui. Ninguém pode entrar em nossa cidade. No entanto, Davi finalmente conseguiu tomar a cidade. A Bíblia explica a razão para o sucesso contínuo
e o fortalecimento de Davi da seguinte maneira, no versículo 10. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Amém. A grandeza de Davi não estava em sua estratégia. Não era sua força poderosa. Era porque o Senhor dos exércitos estava com ele. No final, ele venceu porque Deus estava com ele, e o registro deixa claro que foi Deus quem o fez. Portanto, a Bíblia nos diz que tudo o que Davi passou, atravessar o deserto, ser um rei de meio termo e realizar suas tarefas como rei, não se deveu à grandeza de Davi, mas à obra e à orientação de Deus. Gostaria que nos lembrássemos das palavras de Números 23:19. Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Amém. Através da história de Davi, aprendemos que, embora Davi não fosse perfeito, Deus o moldou passo a passo, conforme havia prometido, para cumprir sua promessa. Amados, vocês estão passando por um longo túnel de espera? Seu coração está pesado com pedidos de oração por algo que precisa ser realizado, completado ou restaurado? Suas dúvidas sobre Deus estão crescendo? Precisamos voltar para a palavra da promessa que Deus nos deu. Nosso Senhor é aquele que certamente cumpre o que diz. Mesmo que demore, e mesmo que eu seja fraco e mau, Deus é um Senhor fiel que cumpre plenamente a promessa que fez, até mesmo me transformando para isso. O que precisamos? O que precisamos enquanto atravessamos este túnel de espera é paciência e humildade. É ter paciência, confiando em Deus que finalmente cumprirá sua promessa, mesmo que demore. E é ter a humildade de saber que a promessa não se cumpre pela minha perfeição, mas porque Deus está comigo e é Ele quem a realiza. Não é algo que se realiza por minhas próprias mãos. A vida de fé é aquela em que podemos ter sucesso contínuo porque Deus está conosco. Se caminharmos assim, não será que os passos de nossa vida e a avaliação de nossa vida também permanecerão como a de alguém segundo o coração de Deus? Por fim, gostaria que prestássemos atenção ao versículo 12 da passagem de hoje. Davi, no auge de seu sucesso espetacular, quando Hirão, rei de Tiro, construiu um palácio para ele, percebeu um fato muito importante. Vamos ler o versículo 12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Amém. Este é um fato que Davi entendeu depois de se tornar rei e com o passar do tempo. Fui estabelecido por Deus. Não cheguei a esta posição de rei por ser bom. Ele percebeu esse fato. Vemos aqui uma atitude verdadeiramente real. E ele percebeu outra coisa. Deus o estabeleceu como rei para exaltar o povo de Israel e seu reino. Ele percebeu que Deus o estabeleceu, e a razão para isso era para que, através dele, outros também fossem bem estabelecidos. Qual é a razão pela qual Deus cumpre suas promessas em minha vida? Será para que eu, recebendo a promessa, me afunde em autoabsorção em meio à alegria? Não. Deus cumpre o que me prometeu para que eu possa encorajar meus vizinhos, familiares e irmãos que também estão esperando, orando com lágrimas e passando por tempos de provação para que a promessa de Deus se cumpra em suas vidas. Para que, através da minha companhia e das minhas orações, eles também encontrem a realidade do cumprimento da promessa de Deus. Nós que estamos passando pelo túnel de espera da vida, devemos orar por duas coisas hoje. Pai Celestial, que a vossa vontade, conforme me falastes, se cumpra, e através de mim, que minha família e meus vizinhos encontrem a realidade da graça de Deus, onde as promessas se cumprem. Desejo sinceramente que esta seja a nossa oração, minha e sua, nesta madrugada. E assim, que todos os que buscam o Senhor desfrutem plenamente da graça do reino de Deus. Eu os abençoo, em nome do Senhor.